Olá! Este é mais um vídeo que faz parte do projeto de extensão Direito e Cidadania, coordenado pelo professor Bruno Fraga Pistinizzi. O meu nome é Mariseila e, juntamente com minha colega de curso Flávia Perobon, falaremos sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Conforme já demonstrado em vídeos anteriores, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem seu fundamento constitucional no artigo 227 da Constituição de 88. A Lei 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz em seus artigos os direitos que devem ser efetivados à criança e ao adolescente. Então, sobre o tema do direito à profissionalização e à proteção do trabalho, já vamos destacar que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Aqui eu projetei alguns slides para que vocês possam estar acompanhando o que eu estou falando e compreenderem. Então, a aprendizagem, ou a formação técnico-profissional, deverá somar para o futuro do adolescente, tá? A função não é meramente para estar ali. Ele precisa aprender sobre aquela profissão. E assim terá o seu desenvolvimento profissional, técnico, cultural para a vida toda. Bem diferente do trabalho infantil, que segundo a Comissão para a Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, que acompanha o ECA quanto à idade mínima permitida, mas traz especificações próprias para trabalho doméstico, que é considerado por esse instituto um trabalho que traz prejuízos à saúde física, psicológica graves. Há uma legislação especial para a proteção ao trabalho dos adolescentes, abraçando a cada segmento que esse adolescente poderá estar atuando. Então, mesmo falando de direitos trabalhistas, os dispositivos do ECA são sempre observados sem prejuízos. Uma lei, ela complementa a outra. Então, só será possível a contratação desse aprendiz se ele estiver devidamente matriculado em uma escola. Porque, vejam bem, como vocês podem acompanhar aqui no artigo 63, para essa contratação é necessário a observação de alguns princípios que são, não tem como fugir deles, Então, por exemplo, o adolescente precisa estar matriculado, e além de estar matriculado, ele precisa comprovar essa presença, seja nas aulas presenciais, seja pegando os PETs e devolvendo-os, já concluso, porque a escola é a prioridade. E também, a atividade que ele exercerá neste aprendizado não poderá ser além do que ele, como pessoa em desenvolvimento, pode suportar. Por exemplo, se ele trabalha no supermercado, ele precisa pegar caixas no depósito para colocar os itens na prateleira dos corredores do mercado. A caixa que ele vai pegar não pode estar pesando mais do que ele próprio. A caixa pesa 60 quilos e ele, uma pessoa em desenvolvimento, pesa 40, 50 quilos ou até mesmo 60, Não condiz. E, claro, o horário que ele vai desenvolver esse aprendizado não poderá ser no mesmo horário da escola. E também tem que ter um limite de tempo para ele conseguir fazer as funções que a escola passar para ele. E claro que é direito do adolescente maior de 14 os direitos trabalhistas e previdenciários. E mesmo assim, ele recebendo o seu salário e seus direitos trabalhistas, não descaracteriza ele como aprendiz. E principalmente como pessoa em formação, um adolescente. E aqui, se ele está aprendendo aquela atividade, caso ele não consiga executá-la de fato, não poderá sofrer punição por isso. Por exemplo, vamos supor, contratado por um escritório e ele não consegue desenvolver algo ali dentro do computador. Então, aquela pessoa que está instruindo tem que ter paciência com ele, ele vai aprender no tempo dele, mas caso por algum motivo ele demore para aprender ou não consiga exercer, ele não poderá sofrer punição por isso. Dentro do segmento de afazeres como aprendiz, eu vou falar também sobre trabalho domésticos. Então,
Vejam bem, a família do adolescente é proprietária de um hortifruti, um mercadinho. E o pai, a mãe, o responsável, colocam um filho, filha, para ajudar no funcionamento daquele ambiente de trabalho. Então, pensam bem, para receber as frutas e legumes, né, vamos supor que precisa abrir o estabelecimento às 5 horas da manhã e terá que ser carregado caixas, né? E toda essa atividade de acordar de madrugada, carregar caixas, gera um prejuízo para esse adolescente. Lembra que eu mencionei a Comissão para a Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho? Então, a questão do trabalho doméstico é tratada com bastante cautela, observando a lista TIP, que é uma lista das piores formas de trabalho infantil. E o trabalho doméstico, dentro dessa lista, é visto como muito necessário esforço físico que poderá trazer doenças na coluna ou sobrecarga muscular, entre traumatismo, esgotamento mental e também outros males. Então, a idade mínima para trabalhos domésticos, neste sentido, é a partir dos 18 anos de idade e inclui, inclusive, o trabalho, a função de babá, tá? Não tem aprendiz fazendo trabalho doméstico. Então, se esse responsável deseja ter o seu filho, neta, enfim, ali ajudando, ele precisa contratá-lo dentro dos termos do ECA, que tutela esse direito. A aprendizagem vem com leis específicas, trabalhistas para esse adolescente. Então, em outras palavras, gente, não poderá dar trabalho para o seu filho, filha, sobrinho, sobrinha livremente, ok? Mas eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora aqui, que é bastante importante. O ECA, a lei, não se opõe de maneira alguma, tá? Com a possibilidade de um filho ou uma filha, um neto, uma neta, um sobrinho, uma sobrinha, em participar dos afazeres domésticos, né? Então, arrumar uma cama, varrer uma casa, lavar uma louça, ou até mesmo aguar aquela horta vamos supor que eles têm, né, o hortifruti, tá aguando ali a horta, não há prejuízo nenhum, tá? Ao contrário, essa relação dentro de casa fortalece o desenvolvimento deste adolescente enquanto pessoa e contribui para o fortalecimento do convívio familiar. Bom, essa foi a parte do direito à profissionalização que eu pretendi trazer para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero ter me feito clara. Agora, minha colega Flávia continuará trazendo muito mais informações relevantes sobre esse assunto. Oi, pessoal. É com você, Flávia. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bom, após essa brilhante apresentação feita pela minha colega Mariseila, eu irei fazer mais alguns apontamentos sobre esse tema que é tão importante. Eu vou falar um pouquinho sobre os artigos 65 ao 69, que também são bem importantes. Seria um acréscimo ao que já foi dito pela Mariseila. Então, primeiramente, eu gostaria de reforçar o que foi dito por ela, de que criança não trabalha em hipótese alguma. Quem poderá trabalhar são os jovens, são os adolescentes, apenas eles. Aos menores de 14 anos, caberão somente os direitos à educação, ao lazer e ao brincar, que também estão estabelecidos pelo ECA. Vamos lá, então. Nesses slides eu deixei os artigos do 65 ao 69 para que depois da minha apresentação vocês possam ler e estudar eles. Eu acho que vai ser bem interessante para vocês. Então, o que fala nesses artigos? Bom, ao adolescente, a partir dos 14 anos, ele pode iniciar sua vida como trabalhador. Só que tem um adentro nisso. Ele só poderá trabalhar se for na condição de aprendiz. Ele não terá acesso aos direitos previdenciários e trabalhistas até que complete os 16 anos. Tem uma exceção que entra nesse tema. A criança ou adolescente que faça representações artísticas, para eles exige-se uma análise individual e uma licença especial. Então, vai ser a criança que vai trabalhar em novela, fazer uma propaganda para televisão, para uma revista. Então, eles terão a exceção. Mesmo antes dos 14 anos, poderão trabalhar neste ramo.
O adolescente entre 16 e 18 anos deve se abster de atividades laborais noturnas, perigosas e insalubres. Então, em hipótese alguma, eles poderão trabalhar nessas áreas. O desenvolvimento físico e psíquico deve ser sempre priorizado e o tempo de trabalho desse adolescente não pode coincidir ou atrapalhar com o seu aprendizado na escola. A esse adolescente é devido o salário mínimo por hora e a sua jornada de trabalho vai ser de no máximo 6 horas diárias, podendo chegar ao limite de 8 horas desde que esse adolescente tenha completado o ensino fundamental e se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Então, é bem diferente. Ele poderá até 8 horas dentro do que está escrito aqui. Os alunos que estiverem frequentando cursos de nível superior, profissionalizantes de segundo grau ou escolas de educação especial podem ser contratados também na função de estagiários. 2% da remuneração deve ser direcionado ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é o FGTS. E fora desse programa de aprendiz, os trabalhadores têm direito a um depósito de 8%, segundo a CLT. O trabalho deve promover esse adolescente, assim como dito pela Mari, uma capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho e que tenha por base o programa de trabalho educativo, capacitando esse jovem para atividade remunerada. Agora é um slide bem importante, eu peço para que vocês prestem bastante atenção. Nesses artigos, assegura-se também a proteção do jovem com deficiência. E esse fato representa uma conquista enorme, porque a luta pela garantia desses direitos e a inserção da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho ocorre há muito tempo. A proteção intensificada a esse jovem com deficiência é essencial, e por isso que existem muitas possibilidades para que ele possa profissionalizar-se e adquirir uma maior empregabilidade para encarar as exigências do trabalho, do mercado de trabalho, né? Outra coisa que é bem interessante, que a gente não pode esquecer, é que o termo portador de deficiência, que estava presente na redação original da lei de 1990, foi entendido posteriormente como inadequado, após a Organização das Nações Unidas, a ONU, e foi adotada uma nova terminologia, que é de pessoa com deficiência. Então, é assim que deve ser utilizado para sempre que a gente for citar pessoa com deficiência. Bom, e agora para finalizar, eu coloquei aqui a data, o dia 12 de junho, que é o Dia Nacional e Internacional do Combate ao Trabalho Infantil. Essa é uma oportunidade para nos sensibilizarmos ao combate à violação de direitos das crianças e dos adolescentes. É uma data que a gente nunca pode esquecer. E por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, tem se promovido o fortalecimento de uma agenda intersetorial de combate ao trabalho infantil, integrando ações de políticas públicas de assistência social, educação, saúde, direitos humanos e trabalho. Mas, olha, eu tenho certeza que você está pensando, já que contamos com tantas garantias para a proteção desse grupo, estabelecidas em nosso precioso ECA, por que a problemática ainda é tão grande no nosso país? Por que será? O que será que acontece? Então, vamos lá. Infelizmente, a lei por si só não basta, e não é nessa situação apenas. Para que possamos erradicar a problemática em nosso país, deve-se ressaltar a importância da educação de qualidade como um dos fatores mais estratégicos. Para tanto, é preciso garantir que a educação formal de qualidade esteja aliada às ações de proteção social e que essas possam contribuir de forma efetiva para a superação do ciclo de pobreza. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Eu espero que ela tenha sido muito enriquecedora para a vida de vocês e agradeço muito a oportunidade de debater esse tema tão importante. Eu gostaria de pedir para vocês ficarem ligados no canal, que posteriormente surgirão novos vídeos com temas muito interessantes e muito importantes para a nossa vida. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.